Nossa, a Júlia tava com uma raiva da avó, que não liberou pra registrar o AP no nome do Caio. Não é todo dia que a neta querida traz o marido pra morar junto, né? Mas teve que engolir o desaforo da véia. Ela tinha esse direito, apesar de ser meio doidinha, a esposa do general. O apartamento, tecnicamente, ainda era dela. A vovó, figuraça, conseguiu casar pela terceira vez. E foi pra valer, viu? Mesmo sendo dona de um belo apartamento, se mudou pra casa do marido, decidida a realizar o sonho de ser esposa de general. Aquele ditado quer ser esposa de general? Case com um tenente funcionou pra ela, mas de um jeito meio torto. Quando a vovó ainda era Helena, uma moça bonita e cheia de vida, ela conheceu 2 cadetes de uma vez só. Ficou um tempão na dúvida, com qual dos dois ela ia virar esposa de general. Acontece, né? Os dois eram uns amores. Juravam amor eterno, os dois pediram em casamento. Mas quando chegou a hora dos rapazes começarem a servir, ela escolheu o Flávio. E, honestamente, rodou com ele por tudo que é canto por uns 5 anos. No sexto, se divorciou e voltou para casa dos pais, de coração partido. Começar a vida do zero. Não, o capitão dela, na época, não tinha virado um galinha nem cachaceiro. Ele ainda a amava, mas amava um pouquinho mais o serviço militar. E isso até dava para aguentar. Mas ele não tava nem aí pra falta de filhos. Pra ele era até mais tranquilo assim. Mas a Helena estava pronta para ser mãe. Já não aguentava mais as noites em claro, chorando no travesseiro. Ela mesma já tinha feito todos os exames, mas o Flávio enrolou um tempão para fazer, e pelo visto não era à toa. O problema era ele. Naquela época nem se falava em fertilização in vitro. O marido não queria nem ouvir falar em adotar uma criança. E uma traição ele não perdoaria. Ela teve que escolher de novo. Agora, entre a chance de ser mãe e ficar com o marido que amava. Por acaso, ou destino, sei lá, ao mesmo tempo que ela voltou para a cidade natal, o segundo pretendente dela, o Beto, também apareceu por lá. As férias dele não foram suficientes para convencer a Heleninha a começar essa nova página da vida com ele. No casamento com o Beto, ela foi feliz, teve uma filha. Se dava, trabalhava como professora de música. Se não, garantia o sossego pro marido. Talvez ela até lembrasse do Flávio, mas nunca deu motivo pro Beto duvidar do amor e da fidelidade dela. Quando virou esposa de coronel, já se preparava mentalmente para ser esposa de general, porque depois da academia, o Beto ia ganhar uma nova promoção e um novo cargo. A filha estava terminando a escola, pela frente a faculdade, o casamento. E para eles, uma vida tranquila e sossegada. Já sem as vilas militares, sem quartinhos temporários, apartamentos de favor. Mas tudo desabou. O Beto, em vez de um cargo tranquilo, se voluntariou para ir para o Nordeste. Era a época da Segunda Guerra do Tráfico. De lá, trouxeram ele de volta. Por quase um ano, ela tentou de tudo para levantar o marido, trocando de hospital, de clínica, mas o ferimento de estilhaço acabou sendo fatal. Nesse ano, a Helena largou a filha de mão completamente. Só percebeu que tinha algo errado 3 meses antes da Júlia nascer. Mas, em compensação, não existia avó mais dedicada e carinhosa no mundo. Ela não tinha muita escolha. Ou se afundava na dor do luto, ou criava a neta. A Júlia, para mãe de 17 anos, não servia para nada, nada mesmo. A mãe só queria saber de vida boa e agitada, que ela descobriu nas baladas que brotavam por todo canto, que nem cogumelo depois da chuva. Quando a Helena tentou dar um basta na farra da filha, ela ameaçou entregar a pequena Júlia para um orfanato, se a avó não a quisesse. Primeiro sumia por uns dias, depois por semanas. E um dia, voltou para casa com as pupilas dilatadas. Já era tarde demais para se preocupar. Chegou a hora de esconder dinheiro e coisas de valor na casa dos vizinhos. Eles nem se espantavam muito. A época era assim. Foi um período terrível, e a Júlia já se lembrava disso. Quando a mãe sumiu de vez, ela não sentiu falta, não chorou. Do lado dela estava a vovó, que às vezes até brincava. Esposa de general eu não virei, mas tive que virar um soldadinho de chumbo. Só depois de alguns anos elas conseguiram encontrar uma cova sem nome, com um número. Hoje tem um túmulo bonito lá, e a vovó virou esposa de general. O Flávio, já viúvo também, encontrou a sua Heleninha. Ou melhor, o Flávio, general aposentado,
Ainda sem filhos, ele se apegou de verdade a Júlia, considerava ela como se fosse sua. E a vovó, ela relaxou, até rejuvenesceu, perdeu um pouco daquela rigidez. Pra onde foi aquele soldadinho de chumbo que a vovó era antes de reencontrar o primeiro marido que a pediu em casamento de novo? Mas de vez em quando, ela mostrava o seu gênio forte, como com o Caio. Não deixou registrar o AP, embora ela e o general tenham ajudado com o dinheiro do casamento. Os noivos ainda estavam na faculdade, as economias eram uma mixaria. O Caio não contava com a ajuda dos pais desde o início. O objetivo dele era se formar e subir na vida. Sair daquele subúrbio fedorento, do cheiro de fuligem que grudava até na neve limpinha do inverno, longe daquele quartinho que dividia com dois irmãos. Ele entendia que a educação podia ser o elevador social que garantiria um futuro bem diferente do dos pais dele. Como se viu um pouco depois, ele também considerava um plano B de elevador. Um casamento por interesse. Ele mesmo fazia bicos à noite para ter com que pagar o aluguel de um cantinho. Aliás, foi nesse bico que eles se conheceram. A Júlia também tinha seus desejos, que precisavam de dinheiro próprio. Contar com a avó já era meio sem graça e errado. Por muito tempo, a relação deles foi só um oi e tchau. E de repente, a Júlia nem percebeu como tudo começou. Ele a acompanhou em casa uma vez, a convidou para sair outra. E pronto, eram noivo e noiva. Bonito, determinado, ele simplesmente a conquistou. Outras opções, além do casamento, ela nem considerava. Achou um bom sinal também que eles iam se formar juntos. Ou seja, podiam procurar emprego juntos. E a vida toda de mãos dadas. O restaurante foi fechado só para eles. O vestido da Júlia era de princesa de conto de fadas. Os olhos dela brilhavam de felicidade. Finalmente, ela ia ter uma família de verdade. Não cacos, uma neta e uma avó. Os garçons cochichavam. A neta do general tá casando. A ordem era para tudo ser do mais alto nível. A família do Caio percebeu a dimensão da sorte do noivo. Só não contavam que a avó da Júlia não se deixava enganar com sorrisinhos falsos. Quem queria se aproximar mais e passar um tempo na casa do general, ela cortou logo de cara. Não registrou o Caio no apartamento, não sustentou a jovem família. Assim, de vez em quando, levava umas cestas básicas. Ficava de olho tomando um cafezinho. No começo, ainda pagava as contas de casa. Mas um incidente cortou até essa ajuda financeira. Ela foi visitar os noivos. A Júlia estava no trabalho. E o Caio, rodeado de sanduíches, estava trabalhando no TCC. Sanduíches com um salame caro, que ela mesma tinha levado para eles na semana anterior. No fogão, uma sopa azeda e, na geladeira, prateleiras vazias. Na pia de molho, uma pilha de xícaras de porcelana que a vida toda ficaram na cristaleira dela, para as visitas. A luz estava acesa em todo lugar que tinha lâmpada. E a Júlia, no trabalho. Tive que largar o bico por enquanto. Tô atolado com o TCC. Entendi. E o que sua esposa vai comer quando chegar? A sopa você deixou azedar. E o salame? Tô vendo que você tá acabando de comer. O Caio deu de ombros, sem nem se dar ao trabalho de levantar da mesa de carvalho. Se enfiou nas anotações e resmungou, irritado. Ela compra alguma coisa depois do trabalho. Entendi. Ei, o TFF dela. Como tá? De novo, deu de ombros, já mostrando uma irritação visível. A vovó claramente o estava atrapalhando. Ela andou pela casa, apagando a luz em todos os 3 cômodos. Lavou e guardou as xícaras, colocando-as de volta na cristaleira, de propósito. Dona Helena, me desculpe, mas a gente arruma a casa. Quando a Júlia chegar, ela cuida disso. Eu tô muito ocupado, e a luz deixa acesa. Sabe aquele ditado sobre não se meter onde não é chamado? Bom, se não sou chamada, então tá. O Caio só se levantou para fechar a porta na cara da velhinha intrometida. No hall de entrada, na prateleira, ele viu uma pilha de boletos. A Júlia voava para casa, como se tivesse asas. Como será que tá o meu amorzinho? Deve tá com saudade. A alegria dela se quebrou na cara amarrada do marido. Sua generala esteve aqui, de novo, querendo mandar em tudo. Cansei. Você falou com ela sobre me registrar no AP? Por que eu me sinto um intruso nesse apartamento?
A qualquer momento ela pode me botar pra fora. Assim que eu for registrado, a gente troca as fechaduras. E nem discuta. Aliás, ela esqueceu os boletos. Tão ali na prateleira. A Júlia nem ia discutir com o Caio. Ela já não sabia como dizer a ele que a avó não ia dar a autorização para registrá-lo. E ela ainda precisava com um jeitinho falar pro Caio sobre a necessidade de usar o dinheiro do casamento. Todo o dinheiro dos presentes, o Caio depositou numa conta, decidindo que eles iam precisar mais na época de procurar emprego, depois de se formarem. Vamos precisar estar apresentáveis, ter uma reserva de emergência, se a busca demorar. E no geral, não valia a pena esbanjar enquanto não estivessem com a vida ganha. Pra lá também foi o dinheiro da venda do vestido de noiva dela. O vestido de princesa era caro e tão chique que seria uma burrice deixá-lo juntando poeira. Pra uma peça daquelas, sempre ia ter gente querendo. A Júlia concordou com o Caio, embora tenha chorado baixinho, se despedindo do seu vestido de noiva. Mas agora que o Caio tinha largado o bico, faltava dinheiro pra tudo. E para piorar, as botas de primavera dela estavam gastas. Hoje mesmo, o pé esquerdo ficou molhado. O Caio parecia não notar nada ao redor, focado no seu objetivo de tirar um diploma com louvor. Nem que ela mesma era obrigada a estudar só de madrugada para se preparar para a defesa do TCC. Nem que ela trabalhava praticamente em tempo integral. Vó, você esqueceu os boletos aqui? Nossos? Que mosteiro. Tá bom, a gente se resolve. Como você tá? Quando a gente se vê? Vamos no sábado. Eu vou ter folga. No sábado, a Júlia já tinha entendido que o Caio, de novo, tinha irritado a avó de alguma forma. Ela marcou o encontro num café do shopping, se recusando a ir na casa deles. A Júlia esperava conseguir convencer a avó do principal. O Caio é bom, só que ele quer se sentir o chefe da família, não um encostado. Então que ele vire o chefe. Porque a chefia dele só deu pra botar o dinheiro de vocês na conta dele. E se ele acha que o apartamento, onde permitiram que ele morasse, é o mosteiro dele, então que ele pague pra morar nele. Então meu conselho pra você, bota esses boletos na cara dele. E você mesma, dá uma olhada no gasto absurdo que vocês estão tendo nas contas. Por que você trabalha e não gasta um centavo com você mesma desde o dia do casamento? É o Caio que tem jaqueta nova, tênis novo, até um roupão felpudo ele comprou pra ele. Senta na poltrona do Beto, o professor de Araque, e não levanta a bunda pra nada. Sim, eu substituí sua mãe e seu pai, por isso você não vai andar por aí como uma gata borralheira. Agora a gente vai subir nas lojas e comprar tudo o que você precisa pra primavera. E o seu Caio, pra mim, é uma incógnita, mais longe de ser um filho e nem mesmo um neto ainda. A avó de fato se exaltou pra valer, uma verdadeira esposa de general. E sobre o registro no AP, nem valia a pena começar. O humor dela sumiu. Não melhorou nem depois que a avó a encheu de sacolas com roupas novas. De novo, o Caio ia ficar de bico. Pra ele não compraram nada, por mais que a Júlia tenha dado umas indiretas. E dinheiro próprio ela não tinha. Todo o dinheiro deles ultimamente sumia como água na areia, logo nos primeiros dias depois do pagamento. Ah, você tá cheia de compras? E o que tem de gostoso pra comer? Tô com uma fome de lobo. Naquele sábado, eles tiveram a primeira briga de verdade. Feia mesmo. E pela primeira vez, o Caio não voltou pra casa pra dormir. Jogou os boletos na cara dela e disse que não tinha nada a ver com aquele apartamento. E, no geral, não era pra ela se fazer de neta de general, se ela mesma era uma morta de fome. Naquela noite sem dormir, a Júlia de repente se lembrou claramente que todo o cortejo do Caio começou depois que o Flávio, com o uniforme de gala de general, a levou pro trabalho, o que causou um alvoroço entre os colegas. Na época, ela explicou que era o avô dela, um general aposentado. Brincaram sobre ela ser uma noiva de bom partido. E ela ainda acrescentou sim. E com o apartamento. Só uma brincadeira. Não ia contar que a avó, a esposa do general, até pouco tempo atrás a criou sozinha, sem recusar nenhum trabalho. E a Júlia, longe de ser uma noiva mimada pela sorte, e não era por tédio que ela fazia bicos depois da faculdade. Mas, pelo visto, foi nessa brincadeira que o Caio caiu. Ela pensou que ele tinha largado a ex por amor a ela, a Júlia. Quando o Caio voltou, ele foi carinhoso e atencioso, soube encontrar as palavras certas.
A fez esquecer por um tempo todas as suspeitas, mas agora, os períodos de carinho se alternavam com as birras e as sumidas dele. Nos períodos de carinho sempre surgia um assunto para discutir. Considerar a opção de vender o apartamento, para não depender da velha ranzinza. Convenhamos, ela é ranzinza. E ter a casa própria deles. Ou como fazer para os velhos ajudarem na compra do primeiro carro deles. De qualquer forma, eles não vão levar todo o dinheiro da pensão de general com eles. Então, para que esperar? Os jovens querem viver agora. Depois ele surtava de novo, por não conseguir o que queria. Essa ia, batendo a porta. Na época em que se afundaram em dívidas, os dois já trabalhavam. A Júlia recebeu uma boa proposta de emprego na rede onde fazia bico como estudante, e o Caio demorou para escolher um lugar para ele. O empréstimo dela, ela fez para não deixar as dívidas do condomínio irem para a justiça e para aguentar as pontas enquanto o Caio não arrumava um emprego. Contava que, com 2 salários, eles pagariam rápido, mas o Caio fez um financiamento de carro, usando todo o dinheiro do casamento como entrada. Então o empréstimo dela ficou por conta dela, assim como todas as despesas da casa. Economizava em tudo, ou melhor, nela mesma. Não queria que a avó soubesse dos problemas dela, mas nem precisava falar. Ela mesma notava tudo. O Caio mantinha o status, almoçando com os colegas em restaurantes, e ela dizia para todo mundo que estava de dieta. Ele de carro, ela de metrô. Não era culpa dele que os caminhos deles eram diferentes. O seu aniversário, o primeiro como esposa, ela comemorou de forma modesta, embora fosse sábado. Não tinha com que esbanjar. Preparou uma mesa simples para receber a avó. O avô Flávio mandou um presente, mas não pôde ir. Apesar de aposentado, ele fazia trabalho voluntário na associação de veteranos. O Caio ficou na mesa, como se estivesse sentado em agulhas, trocando mensagens com alguém no celular. A avó não demorou. Encerrou as conversas sobre o eterno tema do apartamento e se preparou para ir embora. O Caio se ofereceu para levá-la, mas no caminho ligou dizendo que ia se atrasar, que o motor estava com um barulho estranho e ia levar na oficina. E assim foi o triste aniversário dela. O marido voltou depois da meia-noite. No domingo de manhã cedo, inesperadamente, o avô Flávio e a avó chegaram. O avô de uniforme de gala, a avó de anéis e chapéu. Uma cena de cinema mais bonita. Impressionante. Dava vontade de ficar em posição de sentido. O avô a parabenizou de novo, entregando um buquê. Enfim, crianças, nós pensamos e resolvemos acertar algumas coisas. A minha casa de campo eu vou passar pro nome da Heleninha, para vocês não terem dor de cabeça com herança depois. E o apartamento, a Helena vai passar pro nome da Júlia agora mesmo. Vocês decidem o que fazer com ele. Já marcamos hora no cartório. Vamos tomar um chazinho e depois vamos resolver tudo. E vamos quitar os empréstimos de vocês. A Júlia não conseguia esconder a perplexidade. E o Caio, a alegria. Não se conteve, disse com orgulho que o empréstimo dele ele já estava quase quitando. Bom, não é difícil com o dinheiro de vocês dois. Pra Júlia é mais difícil? Você não pensou? E agora, Caio? Vamos primeiro até o carro. A Heleninha deixou o celular cair lá ontem. Deixa que eu vou. Não, quero dar uma volta com você. Vó! O que significa tudo isso? Perguntou a Júlia, quando a porta se fechou atrás dos homens. O momento da verdade. Ou vamos pro cartório, ou vamos ver. Me subestimaram cedo demais. Afinal, eu entendo de estratégia e tática militar não pior que os meus maridos. E da minha visão e esperteza, também não reclamo. Ontem, por cima do ombro dele, eu li uma mensagem. Em uns 40 minutos, te pego no cruzamento. Espera. E um emoji de beijinho. Com certeza não era pra você que o Caio tava mandando. Então, eu pedi uma carona. E deixei o celular entre os bancos. Sem som, mas com o gravador ligado. Oi. Por que demorou tanto? Congelei. Calma, agora eu te esquento. Não me enrola, conseguiu? De novo aquela bruxa foi embora sem resolver nada. Ah, não importa, a gente consegue. E convencer a Júlia a vender o AP é moleza. Já tô de saco cheio de tudo isso, 1 ano se escondendo. O que você prometeu? E quem ia saber que o apartamento era da velha? E do que você tá reclamando? Quanto mais proibido o amor, mais doce, né? Vivemos sem os problemas do dia a dia. O carro já é praticamente nosso. Tá pago com o dinheiro da minha conta.
E tem um documento de doação de todo o dinheiro que eu depositei. Minha mãe me deu a dica na hora certa. Não foi à toa que eu perdi um ano com aquela tonta pra desistir assim tão fácil. Não fica triste. Agora a gente vai comer alguma coisa e depois pro nosso ninho. Esse trecho da gravação foi o suficiente pro momento da verdade. Bom, então que se danem, generais de Araque. Se engasguem com o apartamento de vocês. Obrigado pelo conselho, pela lição pra sua neta. E some daqui. Mas deixa as chaves do carro, ainda temos um processo pela frente. Generais sabem falar com autoridade e de forma convincente. Mas as esposas de generais ainda conseguem ser mais duronas. O Caio não se atreveu a contrariá-la. Surpreendentemente, a Júlia não ficou muito triste. Já estava cansada daquela vida. Só ficou magoada com a mentira. Humilhante. No entanto, ela se recusou a ir ao cartório. Esse apartamento é como uma isca para golpistas. Deixa tudo como está por enquanto. Você não se deixa enganar e você é casada. Vou esperar o meu destino sem um dote. Aliás, não teve que esperar muito. E o apartamento nem foi tão útil. Enquanto ela roda por aí com o marido, também planeja virar esposa de general. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, se inscreva no nosso canal, dê um like e, por favor, deixe sua opinião nos comentários. Para o nosso canal, isso é muito importante. A história foi lida para você por Tatiana Orlova, autora Tatiana Bro Yandexen, sob o título Não Secreto. E eu, de todo o coração, te desejo tudo de bom, muita saúde, um céu de paz sobre sua cabeça, bom humor e até a próxima história. Tatiana.